20 milhões, ele fez uma série de anotações muito estranhas. Vou mostrar algumas para vocês. Depois eu vou botar até o vídeo dele se explicando, porque a gente, né? Olha lá, gente. Ele fez várias anotações e algumas chamaram muita atenção. Ele cita, por exemplo, lá em Minas Gerais, Matheus Simões, do PSD, o Partido do Kassab, me puxa para baixo se for candidato. Cleitinho e Pacheco também são. Aí, uma anotação, Flávio Rosco, do PL. Ele conversa com o Nicolas. E aí ele põe lá, quando se trata do Pará, ele citando o Mário Couto, prefeito de Ananindeua. Cadê o outro aqui? Aqui. Mato Grosso do Sul, Senado. Capitão Contar, do PL. O recall dele é melhor nas pesquisas. 18% contra 2% dos outros. A mulher do Rodolfo pediu 5 milhões. O Polon pediu 15 milhões para não ser candidato. Então, só aí já são 20 milhões mencionados. E aqui também ele bota aqui, em São Paulo, ele põe Felício Ramute, que é o vice do Tarcísio, que deve ser trocado. Ele bota um cifrão. Ou seja, o Flávio é um desastre como candidato, Antônio Melo. É um desastre porque ele deixou essas anotações dele, todas. Aí o fotógrafo da Folha foi lá e fotografou, e ele veio com uma desculpa muito esfarrapada. Segundo o Flávio Bolsonaro, especificamente em relação ao deputado Polon, o Ivan vai trazer já para a gente aqui, quem é o deputado Polon. Eu vou trazer aqui a foto do Ramute, vou trazer a foto daquela moça que foi citada, mas antes eu queria aqui, trazer o vídeo do Flávio Bolsonaro, porque aqui na Fórum a gente dá o direito de resposta às pessoas. Então vamos ver o vídeo, o que ele falou sobre essas anotações, né? Ele se explicou publicamente. Falar do ocorrido ontem, porque eu tive várias reuniões ontem, liguei para muita gente, falei com muita gente pelo telefone para tratar de diversos estados, dos palanques nossos a governo e senador pelo país. Então as pessoas iam conversando comigo, me indicavam alguma coisa e eu anotava no papel. Um papel como esse, né, que estava fechado ali em cima da mesa, onde depois eu fui dar uma coletiva para falar do Rio de Janeiro. Saía da sala e voltava. Em um desses momentos, algum coleguinha de vocês abriu o papel e tirou foto das minhas anotações que eu havia feito sobre os estados, os palanques para governador e para senador, só que não eram opiniões minhas. As pessoas me sugeriam, falavam que estavam ouvindo aquele estado e eu fazia as anotações. E eu quero desfazer uma mentira que já começou a ser vinculada, porque em uma das anotações, no estado do Mato Grosso do Sul, o deputado Polon, eu anotei ali, fiz uma anotação que já está sendo distorcida pela imprensa, como se ele tivesse pedido alguma coisa para deixar de ser candidato a governo ou candidato ao Senado. Estava escrito ali, Polon pediu 15 milhões para não ser candidato. Aquilo nunca aconteceu. A parte da imprensa que estiver falando que ele pediu isso é mentira. O que aconteceu foi uma pessoa que conversou comigo que estavam dizendo isso do Polon. Eu anotei. Estão fofocando alguma coisa. Opa! Desculpe, gente, fui buscar uma coisa. Melo, olha a teoria dele. Eu estou numa ligação com o Melo. Aí o Melo fala assim: estão dizendo aqui no Rio de Janeiro que o Ivan está pedindo 15 milhões. Aí, eu vou anotar para eu poder ligar para o Ivan e dizer: Ivan, estão espalhando que você está pedindo. Peraí, Flávio Bolsonaro. É como diz o Antônio Melo, esse cara vai derreter nos debates. Não é possível. Para não esquecer de avisar a ele que estavam veiculando essa mentira criminosa contra ele. Então não tem absolutamente nada de pedido, até porque as decisões que são tomadas sobre candidatos a governo, ao Senado, o Derrite está aqui para provar, não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de critério. As decisões são tomadas
com várias cabeças ali que estão no nosso núcleo mais próximo, para decidir quem vão ser os candidatos que nós vamos apoiar, seja do PL, seja de outros partidos como o Derrite lá em São Paulo. Então, só para desfazer esse mal entendido, não vão para cima do Polon, porque é um cara correto, um cara honesto, um cara leal, um grande defensor das nossas pautas lá no Mato Grosso do Sul. Mas, na verdade, eu anotei para avisá-lo de que estavam falsamente divulgando isso, espalhando lá no Mato Grosso do Sul, para ele ficar atento e tomar as providências, né, contra quem ele achasse que poderiam ser tomadas. Então, acreditou, Ivan, as anotações, né? Tá no nível. Pediu 15 milhões para não ser candidato. Tem alguma mulher do Rodolfo pediu 5 milhões. Quem é a mulher do Rodolfo? Deixa eu botar aqui a foto dela, e aí você traz os detalhes. A mulher do Rodolfo, que pediu 5 milhões... Eu fiquei triste por ser mulher do Rodolfo. Eu estava lendo Mulher Repolho. Eu estava querendo saber quem era essa Mulher Repolho. Eu falei, eles vão me esclarecer. A Mulher Repolho, eu nunca ouvi falar. Mas agora é a mulher do Rodolfo. Essa é a mulher do Rodolfo. Dos 5 milhões. Citado pelo... Ivan, traz mais detalhes do Polon, por favor, porque teve uma matéria que a Fórum fez. Eu já trago detalhes da mulher do Rodolfo. Sim, pois é, bora lá, porque esse caso do deputado Marcos Polon, acho que foi um dos que mais chamou atenção nessas anotações do Flávio pelo valor, né? Ele coloca ali que supostamente o Polon venderia sua candidatura ao governo do estado do Mato Grosso do Sul por 15 milhões, né? Tá lá o nominho, o Azenha mostrou aí, Marcos Polon, 15 milhões para retirar, que é Polon, entre parênteses, pediu 15 milhões para não ser candidato. Bom, o Marcos Polon, ele é deputado pelo PL do Mato Grosso do Sul e ele vem se colocando como pré-candidato ao governo do estado. Mas ele já falou em entrevistas recentes que se o Bolsonaro pedir, ele pode ser candidato ao Senado e não ao governo do Mato Grosso do Sul. Por essas anotações do Flávio, acho que fica meio claro que a condição dele não é bem se o Bolsonaro pedir, né? Se me pagar, eu saio para o Senado e não para o governo do estado. É mais uma... Agora começa a fazer um pouco mais de sentido, né? As entrevistas recentes que ele dava sobre ser candidato ou não ao governo, sobre sair ao governo ou sair pro Senado. Bom, o Marcos Polon nega as acusações, né? Ele disse que essa anotação não faz o menor sentido e que trata-se de uma tentativa de desgaste político. Ele fala, isso é uma campanha de assassinato de reputação. Tem muita gente dizendo que seria uma briga interna dentro do próprio PL, né? Que alguém dentro do PL teria colocado essa informação de que ele está pedindo 15 milhões para melar a candidatura mesmo dele e depois colocar outra pessoa que atenda os interesses de determinado grupo no lugar, né? Já sobrou para o Valdemar Costa Neto, tá uma briga danada agora depois que foram vazadas essas anotações do Flávio Bolsonaro. O fato é que o Polon estava, sim, colocando a sua candidatura para jogo. Só não se falava em valores, né? Só se falava se o Bolsonaro pedir. Agora a gente tem uma anotação sobre valor. O fato dele estar colocando a candidatura para jogo já era público. Ele estava falando que era candidato ao governo, mas pode ser ao Senado. Agora a gente entende um pouco mais o que pode estar por trás desse mas, né? Pelo visto, um mas de 15 milhões. Bom, o Polon, ele se elegeu pela primeira vez agora nas últimas eleições de 2022, é o primeiro mandato dele de deputado federal, né? Até então era meio desconhecido no cenário político, mas ele se elegeu aí associando o seu nome ao do Bolsonaro. Ele era um dos mais estridentes ali nas redes sociais, né? Fazia parte daquele grupo virulento nas redes, né? Do qual faz parte também Nicolas Ferreira, Carlos Bolsonaro e tudo mais, né? Ele se elegeu, a sua campanha se baseou
na pauta armamentista, né, de arma para todo mundo, de querer liberar geral. Ele é advogado, né, de formação, e o projeto dele, eu diria que não dá para chamar de relevante, porque é bizarro esse projeto, mas é o projeto que ganhou mais fama, digamos assim, se chama Minha Primeira Arma. É um projeto que ele apresentou na Câmara dos Deputados que se chama Minha Primeira Arma, que sugere criar incentivos para facilitar a compra do primeiro armamento por cidadãos, né? Vejam que beleza, né? O projeto mais relevante do cara é Minha Primeira Arma. Ele é investigado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados porque ele fez parte daquele motim bolsonarista que sequestrou a mesa diretora. Vocês se lembram, no ano passado, né? Que os bolsonaristas ocuparam a mesa diretora da Câmara para chantagear a presidência da casa a pautar a anistia aos golpistas, né? Disseram que enquanto a anistia aos golpistas não fosse pautada, eles bloqueariam todos os trabalhos da casa. E o Marcos Polon estava lá no meio, participou do motim, sentou na mesa diretora e por isso agora ele está nessa investigação do Conselho de Ética que segue em curso e, portanto, ele ainda pode ser punido por este episódio, né? E outro caso relevante a se citar sobre o Marcos Polon envolve emendas parlamentares. Ele não é alvo direto daquela investigação do STF sobre as emendas parlamentares, mas teve um episódio controverso aí no ano passado. Ele destinou cerca de 1 milhão por meio da chamada emenda PIX para a cidade de São Paulo. Só que ele é deputado pelo Mato Grosso do Sul. E essa prática é vedada pela STF, né? Você, deputado, destinar emendas para uma cidade que não faz parte de sua base e de seu domicílio eleitoral, né? Então ele, deputado pelo Mato Grosso do Sul, destinou 1 milhão para São Paulo. E depois ele deu uma desculpa esfarrapada dizendo que era para um filme que estava sendo produzido por uma produtora de extrema-direita, que era para cultura, né, para produzir um filme de extrema-direita, né? Essa prática é vedada pelo STF, ele não é alvo, por hora, né, de investigação sobre emendas, mas este caso chamou atenção. Esse, basicamente, é o Marcos Polon, um deputado que até pouco tempo não tinha relevância alguma, se elegeu com base nessa pauta armamentista dos CACs e tudo mais, apresentou o projeto Minha Primeira Arma, né? Está no Conselho de Ética por se amotinar na Câmara dos Deputados e agora, pelo visto, segundo sugere a anotação do Flávio Bolsonaro, estaria disposto a vender sua candidatura ao governo no Mato Grosso do Sul por meros 15 milhões de reais. Melo e Azem. A outra anotação que chamou a atenção foi essa. Mulher do Rodolfo pediu 5 milhões lá em Rio Grande do Sul. Quem é Rodolfo? Rodolfo, gente, é o Rodolfo Nogueira, um deputado federal do PL de Mato Grosso do Sul. Quem é a mulher do Rodolfo? A mulher do Rodolfo é essa aí, a bolsonarista que teve aqui em São Paulo, nas manifestações. Esta é a mulher do Rodolfo, aí, ó, posando o Rodolfo e a Giane. A Giane, que é a mulher do Rodolfo, ela é vice-prefeita de Dourados, no Mato Grosso. E aqui, olha, eu queria só lembrar o seguinte. Se vocês olharem para as anotações aqui do Flávio, completas, vocês vão ver aqui, ó, que o Flávio, em determinada anotação, bota aqui, ó, Capitão Contar do PL. O recall do Capitão Contar é melhor nas pesquisas, 18% contra 2% dos outros. Ou seja, eles estão preferindo lançar aqui o Capitão Contar e o Reinaldo Azambuja, o ex-governador, como candidatos ao Senado. Só que a mulher do Polon é pré-candidata ao Senado também. Por isso que está aqui, ó, pediu 5 milhões. Será que ela pediu para desistir da candidatura? A Giane, a mulher do
Olha, no contexto do que está escrito no papel, Ivan e Antônio, dá para crer que para lançar a chapa pura lá em Mato Grosso do Sul e eleger os dois, poderia ser feito algum tipo de pagamento. Tanto porque eles... Aqui, olha, o que ele está frisando? Governo, quem vai disputar? Eduardo Ridel, do PP. Então não tem espaço para o Polon. Senado, é a Zambuja e contar. Não tem espaço para a mulher do Polon. Aí os 20 milhões. Entenderam? Nesse contexto aqui, me parece muito estranho. Bom, o que ela disse? A Giane Nogueira. Não pedi nada a ninguém. Não conversei com ninguém, nem o presidente estadual, nem presidente nacional, e muito menos o senador Flávio Bolsonaro, sobre qualquer valor relacionado, nem acerca da minha pré-campanha, nem sobre a campanha. Tenho princípios que guiam minha vida pública e pessoal, eles são inegociáveis. E ela, como ela tinha tido como vice-prefeita de Dourados o nome lançado pelo Jair Bolsonaro, ela não quer recuar. Chama atenção no caso da Giane, isso aqui, ó, Ivan e Antônio Melo. Em 2024, ela se lançou candidata a prefeita. E foi até, não vou desistir. Nas convenções, ela abriu mão da candidatura e aceitou ser a vice do Marçal Filho do PSDB. Então, a Giane, que é mencionada nas anotações do Flávio, já tem um histórico de prometer ir até o fim e sair. Eu não estou acusando, ela está se defendendo, diz que não pediu nada. Essa anotação não fui eu que fiz, foi o Flávio Bolsonaro. Mulher do Rodolfo, pediu 5 mil. Então, no contexto deste documento, porque está escrito com a letra dele, é muito estranho, gente. E aí eu queria que o Ivan completasse com essa outra anotação estranha. Felício Ramute, cifrão. Quem é esse Felício Ramute? É o vice do Tarcísio, né? E o Tarcísio deve trocar de vice. O Flávio está tentando emplacar um vice na chapa do Tarcísio aqui em São Paulo, talvez não consiga, mas o Felício vai ter que desistir em algum momento, Ivan, é isso? Pelo visto, né, Azen, o que sugere aí essas anotações, né? Já tem toda essa discussão sobre a vice do Tarcísio, inclusive a gente trouxe aqui no Fórum Café ontem o Tarcísio recusando, né, basicamente o fato do PL indicar o vice, né? Porque o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, vem pleiteando essa vaga, dizendo que eles têm maior parte dos deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é um direito do PL, mas o Tarcísio meio que deu uma fechada na porta, né, dessa imposição do Valdemar. E agora vem essa anotação sugestiva sobre o atual vice do Tarcísio, Reimuth, com esse cifrão, que todo mundo sabe, faz referência direta a dinheiro, né? Então seria outro que estaria vendendo a vaga na vice, ou alguém estaria por trás disposto a pagar pela vice do Tarcísio. Enfim, o que chama muita atenção nessas anotações do Flávio é que não é uma negociata meramente política, né? Essas articulações para a candidatura dele. São negociatas que envolvem aí o significado literal de negócios, né? Dinheiro. Dinheiro, né? Não é só uma coisa de poder, de cargo. Quem tem mais, né, tem prioridade aí na fila das alianças. A Juliana Siqueira faz uma maldade. Assim. O Polon calculou que no governo ele ia ganhar 4 milhões por ano. Por isso que ele pediu 4 vezes 4, 16, e pediu 15. Obviamente que a gente não está dizendo que, não está confirmando que ele pediu nada, mas é uma brincadeira aqui da Juliana, que faz sentido, né? 15 contos aqui e ali a Giane por 5. Isso, gente, é anotação. Isso aqui, ele confirmou que a letra é dele e que ele fez todas essas anotações.
E o povo aqui no chat não está se segurando, né? Croqui da rachadinha, diz o Rodolfo. Né? Rodolfo, modus operandi, rachadinha. Gente, é dinheiro, né? Dinheiro que manda nessas articulações. Aparentemente, né? Segundo a letra do Flávio Bolsonaro. Tirem meu nome e o nome do Antônio Melo disse, nós não temos nada a ver com isso, né, Melo? Lucas Bazano, conta de padeiro. Pois é. Agora vai ter muita gente correndo para se explicar, né, sobre essas anotações todas e, assim, se por exemplo, o caso do Polon, né, se ele de fato estava vendendo a candidatura, né, agora não sei se essa venda vai ser tão exitosa assim, né, porque já veio a público. Então, se o Polon daqui a pouco virar e falar que vai sair para o Senado e não para o governo, a gente já sabe o que pode estar por trás, né? Eu acho difícil que o Polon saia para o Senado, viu? Eu acho que é para ele não se candidatar, porque ali, como você vê nas anotações, ele está dizendo onde ele é favorecido. Por exemplo, lá em Minas, você está vendo que ele não quer o Matheus Simões do PSDB saindo para o governo. Me puxa para baixo se for candidato. Então, ele fez anotações em relação ao que é... Aqui, ó, ele fala do prefeito de Ananindeua, lá no Pará, e elogia, porque ele é o anti-Helder, o prefeito de Ananindeua. Então, ele está fazendo os cálculos do que beneficia a candidatura dele, Flávio. É nesse contexto que ele fala que o capitão Contari e o Reinaldo Azambuja são a chapa pura do PL. Ele está contando com esses dois senadores eleitos lá, assim como eles lançaram ontem. Atropelaram ontem o senador tradicional de Santa Catarina e lançaram Tony... Esperidião Amin e lançaram o Carlos Bolsonaro com a Tony, que estavam brigando. Então, assim, por isso que aqui, ó, mulher do Rodolfo pediu 5 mil, ela é candidata ao Senado, ó, sai fora. Não se aventure. Não tira a voto da nossa chapa pura. Polon pediu 15 mil, ó, não saia. Não saia candidato, não é ao Estado, não. Porque eles têm o candidato, olha lá, ó, Eduardo Ridel, do PP, candidato ao governo, está definido na planilha do Rachadinha.